Olá galerinha, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Como eu falei para vocês, essa aula de hoje, a nossa quarto vídeo, né, a gente vai falar um pouco sobre o estudo da álgebra. A gente vai iniciar o capítulo falando um pouco sobre um pouco de história da álgebra, né? E a gente vai ver nessa videoaula a resolução de expressões algébricas. Então, vem comigo, fica atento aos exercícios aqui que eu propus para vocês, tá bem? Vamos lá. Olá pessoal, hoje vamos começar os nossos estudos sobre a álgebra. Na antiguidade, a falta de símbolos para indicar números desconhecidos levou o ser humano a recorrer às palavras. Isso, porém, tornava o cálculo longo e complicado. Assim, um advogado e matemático francês chamado François Viet, de 1540 a 1603, foi quem introduziu o uso sistemático das letras para indicar os números desconhecidos e os símbolos das operações usados até hoje. Por esse motivo, Viet é conhecido como o pai do moderno cálculo literal. O cálculo literal trouxe enormes progressos para a matemática e, com o passar do tempo, assumiu a forma atual. Expressões algébricas ou literais. Uma expressão matemática que apresenta números e letras, ou somente letras, é denominada expressão algébrica ou literal. As letras que normalmente representam números reais são chamadas variáveis. Temos dois tipos de expressões algébricas: expressões algébricas inteira ou fracionária. Expressões algébricas inteiras, quando não contém variável ou variáveis no denominador nem dentro de radicais. Exemplos: 2x mais 3y, 1 meio x, xy ao quadrado sobre 3, 2a menos 3b sobre 4. Expressões algébricas fracionárias. Essas expressões contêm variável ou variáveis no denominador, mas não dentro do radical. Então, nós temos alguns exemplos aí. 3x sobre y, 2 sobre a, ABC sobre a menos b, e 3 sobre m ao quadrado menos n ao cubo. Observação: as expressões algébricas que apresentam variáveis no radical são chamadas de expressões algébricas irracionais. Exemplos: 3a mais 5b menos raiz quadrada de x. Olha ela aí dentro da raiz. 2a mais 3b dentro da raiz. Raiz quadrada de 2a mais 3b sobre raiz cúbica de a. As duas raízes com variáveis dentro delas. Vamos transformar agora em linguagem algébrica algumas situações. Temos a primeira situação aí. A soma do dobro de um número x com 10. Nós sabemos que o dobro é uma multiplicação por 2. Se ele está dizendo que o número é x, então vai ficar 2x mais 10. Ele pediu a soma. Letra B, outra situação. Quando eu me refiro a diferença, eu estou falando operação de subtração. Então, ele diz a diferença entre o quadrado do número a e o cubo do número b. Então, vai ficar a ao quadrado menos b ao cubo. Outra situação. O quociente. Quando eu falo quociente, eu estou me referindo à operação de divisão. Então, eu tenho o quociente do quadrado do número x pelo número 4. Então, x ao quadrado sobre 4. Ele indicou que 4 é o denominador da fração. Valor numérico de uma expressão algébrica. O valor numérico de uma expressão algébrica é o número real obtido quando se substituem as letras por valores determinados para assim efetuar as operações indicadas. Vamos ver alguns cálculos de expressões algébricas. Eu coloquei para vocês aqui dois exemplos, tá? Dada a expressão algébrica mn menos m ao quadrado, determine o seu valor numérico quando m for igual a 1,1 e n igual a 0,8. Então, vocês estão vendo aqui, eu tenho duas variáveis juntas, né? A gente viu inicialmente que a letra é chamada de variável na expressão,
e eu tenho entre elas aqui uma multiplicação. Apesar de não aparecer aqui a operação, subtende-se que aqui eu tenho uma multiplicação. Então, na verdade, eu tenho m vezes n menos m ao quadrado. Nesse caso aqui, eu vou substituir o m por 1,1 e o n por 0,8. Então, o que foi que eu fiz? M, que é 1,1, vezes n, que é 0,8, menos m ao quadrado. Então, a gente vai resolver essa operação aqui agora. 1,1 vezes 0,8 é igual a 0,88. Menos 1,1 ao quadrado, 1,1 vezes 1,1, 1,21. Aqui agora é só efetuar essa subtração. Sinais diferentes, eu sei que o resultado aqui vai ser o quê? Um número negativo, porque aqui é positivo, aqui é negativo, o sinal do maior é negativo. Então, eu vou subtrair e conservar o sinal do maior. Então, aqui vai dar menos 0,33, ok? Então, eu tinha a expressão algébrica e encontrei o valor numérico. Depois que eu substituí os valores das variáveis que a própria questão passou para a gente. Então, sempre vai ser assim. Quando a gente for resolver uma expressão algébrica, a gente vai ter a expressão, vamos ter o valor de cada variável para poder substituir e, consequentemente, encontrar o valor numérico dessa expressão. Vamos ao segundo exemplo aqui. Qual é o valor numérico da expressão x mais y vezes x menos y, quando x igual a 2/3 e y igual a menos 1? Eu já comecei aqui a substituição. Então, eu sei que eu tenho esse parêntese aqui, né? X mais y, x vale 2/3, mais y vale menos 1. Eu já tenho esse parêntese aqui, eu coloquei os colchetes para separarem, tá? Aqui eu tenho x menos y. Então, x é 2/3, menos, eu conservo, e o y é negativo. Por isso que eu separei aqui utilizando parênteses, tá? Aí agora a gente vai fazer o quê? Vamos resolver a regra de sinais para eliminar isso aí. Então, aqui vai ficar 2/3 mais por menos, menos 1, vezes 2/3 menos por menos, mais 1. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou calcular o MMC de cada uma dessas frações aqui. Então, eu tenho o MMC dessas frações aqui. Eu tenho 2/3 menos 1. O MMC vai ser 3. 3 por 3 dá 1. 1 vezes 2, 2. Menos 3 vezes 1, 3. Vezes... Eu poderia fazer de uma outra forma mais rápida ainda, se eu quisesse, tá? Então, aqui eu tenho 3. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 2, 2. Mais 3 vezes 1, 3. Pronto. Aí, agora eu tenho o valor do primeiro colchete aqui. 2 menos 3, menos 1/3. Vezes 2 mais 3, 5/3. Então, aí como é que eu faço agora na multiplicação de frações? Multiplico o numerador com o numerador, denominador com o denominador. Não dá para eu simplificar aqui antes, então eu posso fazer a multiplicação direta. Primeiro, o sinal aqui é negativo, o sinal daqui é positivo. Então, menos por mais, resultado negativo. E aí agora é só efetuar. 1 vezes 5, 5. 3 vezes 3, 9. Então, o resultado dessa expressão algébrica aí é igual a menos 5/9, ok? Bem, coloquei mais esse exemplo aqui para a gente poder analisar envolvendo frações. Determine o valor numérico da expressão algébrica x ao quadrado menos 3y sobre 3x mais y ao quadrado quando x for igual a menos 2 e y for igual a menos 4. Então, só retomando aqui, ó. O valor de x ao quadrado menos... Eu tenho 3y, significa que eu tenho aqui o quê? 3 vezes o valor de y, 3 vezes o valor de x, mais o valor de y elevado ao quadrado. Então, agora a gente vai substituir os valores aqui, tá? Nessa expressão. Eu sei que x é menos 2, base negativa. Vou colocar o parêntese, porque se eu não colocar esse parêntese aqui, somente o 2 vai estar elevado ao quadrado. O sinal dele não. Então, muito cuidado com relação a isso. A base negativa, coloque o parêntese e eleve tudo ao quadrado. Porque aqui a gente pode aplicar aquela regra que quando a base negativa o expoente é par, o resultado fica positivo. Então, aqui eu tenho menos 3 vezes o valor de y. Quem é y? Menos 4. Sobre 3 vezes o valor de x. Quem é x? Menos 2. Mais, agora, o valor de y, que é menos 4, ao
quadrado. Então, primeiro passo é esse, substituir os valores nessa expressão algébrica. X é menos 2, y é menos 4, x é menos 2, y é menos 4. E você vai acompanhar o que tem na expressão, ó, quadrado, quadrado, multiplicação e por aí vai. Agora vamos efetuar esse cálculo aqui. Eu tenho base negativa, expoente par. Então o resultado vai ficar positivo. 2 ao quadrado, 4. Antes de multiplicar aqui, efetua a regra de sinais. Então, menos por menos, mais 3 vezes 4, 12. Aqui agora o denominador, a mesma coisa, ó. Mais por menos, menos. 3 vezes 2, 6. Eu não vou efetuar aqui a regra de sinais. Primeiro, aqui eu tenho uma potência a ser resolvida. Então, não posso chegar aqui e fazer mais por menos, menos. Eu tenho que resolver primeiro a potenciação. Só que a gente viu aqui anteriormente que quando a base é negativa e o expoente é par, o resultado vai ficar o quê? Positivo. Aí sim, agora, eu vou pegar esse positivo que está aqui, com esse positivo que está aqui do lado de fora, faço a regra de sinais. Eu sei que vai dar positivo. E calculo a potência agora normalmente. 4 ao quadrado, 16. Pronto. Agora, como é que vai ficar aqui o numerador? 4 mais 12, 16, menos 6 mais 16. Sinais diferentes. Qual é a regra? Subtrai, conserva o sinal do maior. Então, eu vou fazer o maior, sei que é positivo. 16 menos 6, 10, positivo. Aí, aqui eu posso simplificar por 2. 16 por 2 dá 8, 10 por 2 dá 5. Aí, alguns alunos perguntam, professor, e aí, eu posso deixar na forma de fração ou na forma de número decimal? Se a questão for aberta, tanto faz deixar na fração como na forma decimal. Porém, se a questão for subjetiva, tiver as alternativas lá, você vai observar as alternativas. Se as alternativas tiverem apenas números decimais, você já sabe que o resultado tem que ser na forma decimal. Se nas alternativas tiverem apenas frações, você já sabe que vai ter que deixar o resultado na forma de fração, tá? Então, muita atenção com relação a isso aqui, ó. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. E nunca faça uma regra de sinal antes de resolver a potência, tá? Então, aqui eu sei que base negativa, expoente par, o resultado fica positivo. Aí eu sei que esse resultado dessa potência vai ser positivo. Com esse mais daqui, ficou também positivo. Então, aqui é um erro recorrente. Ó. Muita gente faz a regra de sinal, coloca aqui mais por menos, menos e efetua a potenciação. Então, vamos ter atenção com relação a isso, ok? Valeu!